Olá, pessoal! Eu sou a Mariana e eu e a Melissa vamos apresentar um tema super legal e interessante: os biomas brasileiros. Somos alunas de Ciências Biológicas da PUC Minas, participantes do PIBID no Cefet, juntamente com o professor preceptor Erics. Vocês já se perguntaram qual a vegetação ou animais de certos lugares, ou por que vários lugares do Brasil são tão diferentes um do outro? Nessa videoaula, vamos aprender a conhecer os nossos biomas, descobrir curiosidades, os animais e plantas que neles vivem e qual a sua importância. Vamos nessa? Mas afinal, qual que é a definição de bioma? De acordo com o IBGE, os biomas brasileiros representam conjuntos de vida, vegetal e animal, agrupados pela identificação a nível regional, condições geológicas e clima semelhante, com diversidade e flora própria. No Brasil, a gente possui 6 biomas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Devido ao seu grande tamanho territorial, o Brasil abriga diferentes biomas, sendo inclusive considerado um país rico graças à sua biodiversidade. Conforme o mapa, podemos observar a localização geográfica de cada bioma. Em verde escuro está a Amazônia, aqui bem no litoral a Mata Atlântica, o Cerrado em amarelo, o Pantanal bem pequenininho, a Caatinga, o Pampa no sul do Brasil, e todas essas áreas em vermelho, que vocês podem observar no mapa, são áreas degradadas e áreas desmatadas. A Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, ocupando 60% do território do Brasil e possui a maior bacia hidrográfica, a Bacia Amazônica. Sendo a principal floresta tropical do mundo, o ecossistema concentra uma vasta biodiversidade e diversas espécies endêmicas, como a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, a anta, o peixe-boi da Amazônia e a arara vermelha. A vegetação florestal ela é muito rica e muito densa, como, por exemplo, o famoso guaraná e a árvore de borracha. Com isso, a Amazônia recebe o título de mega diversa. Para vocês terem uma ideia, em 2017 calcularam que uma nova espécie de animal ou vegetal é descoberta na Amazônia a cada 2 dias. Possui um clima equatorial úmido, com baixas variações de temperatura, vindo da evaporação dos rios e das árvores. Outra curiosidade são os rios voadores. Não sei se vocês conhecem, mas eles são conhecidos como cursos d'água atmosféricos. Eles são formados por massas de ar carregadas de vapor d'água, acompanhados por nuvens e são empurrados pelos ventos. Essas correntes de ar invisível passam por cima de nossas cabeças, carregando umidade da bacia amazônica para todo o Brasil. Estima que esses rios voadores eles transportam cerca de 20 bilhões de toneladas de águas por dia, o que corresponde aproximadamente a 3 milhões de elefantes da savana. Vocês sabiam disso? Esse é um GIF mostrando as principais formações de fauna e de flora, como a gente pode falar o boto, a arara, a onça. O próximo bioma que vamos conversar é sobre a Caatinga, o único bioma 100% brasileiro, ou seja, seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. É a vegetação que predomina no nordeste do Brasil, com um clima semiárido. Os índios, os primeiros habitantes dessa região, a chamavam assim porque na estação seca, a maioria das plantas elas perdem suas folhas, prevalecendo na paisagem a aparência clara e esbranquiçada dos troncos das árvores. Daí o nome Caatinga. C-A-A significa mata e Tinga, branca. Com isso, significa uma mata ou floresta branca, no tupi. Porém, no período chuvoso, a paisagem muda de esbranquiçada para variados tons de verde. O relevo na Caatinga possui especificidades e formas que foram modeladas durante milhões de anos na história da Terra, pelo clima da região, a temperatura, as chuvas, o vento, que atuou como um agente modelador e diferenciador na paisagem. O resultado são várias formações de relevo encontradas na Caatinga, como as serras, chapadas, planaltos e depressão sertaneja.
A maioria dos rios da Caatinga é intermitente, ou seja, correm apenas durante o período das chuvas, ficando secos durante a estação de estiagem. Assim como as plantas, os animais sofreram adaptações para superar esse clima seco. Essas são algumas formações de fauna e flora da Caatinga. Nas imagens retiradas do Instituto Chico Mendes, temos as ararinhas azuis, uma espécie de tatu e plantas cactáceas, típicas da Caatinga, assim como o relevo bem característico de chapadas, planaltos e a depressão sertaneja. Vou falar um pouquinho sobre o Cerrado. O Cerrado, ele ocupa 24% do território nacional, quase um quarto do país, e é o único presente em todas as 5 regiões. Há no bioma uma grande variedade de ambientes e paisagens de vegetação. Ele é considerado o hotspot global de biodiversidade, o que significa que é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo e possui uma alta quantidade de espécies endêmicas, ao mesmo tempo em que se encontra seriamente ameaçado, o que o torna insubstituível e que é considerado prioritário para a conservação. No Cerrado, tem-se um clima estacional, com 2 estações bem marcadas ao longo do ano. Um verão chuvoso e um inverno bastante seco. Também é considerado a caixa d'água do Brasil, vocês acreditam? Ele abriga 8 das 12 regiões hidrográficas e abastece 6 das 8 grandes bacias brasileiras. Além disso, é no Cerrado onde é localizados os 3 principais aquíferos, o aquífero Bambuí, Urucuia e Guarani. Ao contrário da Amazônia, o Cerrado é uma região que pega fogo naturalmente. Ele depende do fogo para controlar o extrato herbáceo rasteiro da vegetação, e é por isso que suas árvores elas possuem raízes muito profundas e cascas muito grossas para se protegerem do calor. Aqui podemos ver um dos principais animais, que eu acho que todo mundo conhece, que é o lobo-guará. Esse fruto também é muito conhecido como piqui. As vegetações, geralmente as árvores, elas são tortuosas. Como falamos, elas possuem cascas muito grossas para se protegerem do fogo. E a sempre-viva, essa vegetação muito comum no Cerrado. A Mata Atlântica. Assim como o Cerrado, a Mata Atlântica é um hotspot global de biodiversidade. Ou seja, ela é um bioma com quantidade rica de espécies e em estado crítico de conservação. É o bioma com a menor cobertura original de vegetação entre todos os biomas brasileiros, algo entre 12% a 28%. Inúmeras espécies da flora e fauna estão em risco de extinção, entre elas o famoso pau-brasil. A Mata Atlântica abrange as maiores cidades e regiões metropolitanas do Brasil. Nela, moram mais de 145 milhões de pessoas. Mais de 80% da população econômica nacional é gerada nessa região. O clima predominante é o tropical úmido, apresenta temperaturas médias elevadas durante todo o ano, e a média de umidade relativa do ar também é elevada. As chuvas são regulares e bem distribuídas nesse bioma. Nas regiões onde ainda existe, a Mata Atlântica se caracteriza pela vegetação exuberante, com plantas que se adaptam bem à água. Entre as espécies mais comuns se encontram algumas briófitas, cipós e orquídeas. A fauna endêmica é formada principalmente por anfíbios, mamíferos e aves das mais diversas espécies. Nessas imagens, vemos primeiramente o pau-brasil, que é uma árvore maravilhosa e faz parte da nossa história. Na segunda imagem, temos o tucano de bico preto, que é uma ave típica das florestas da Mata Atlântica. Na terceira imagem, vemos o mico-leão-dourado, espécie que é típica deste bioma. Na quarta imagem, vemos o muriqui do norte, uma espécie de primata também endêmica da Mata Atlântica. O bioma Pampa. Pampa é um termo de origem quixá de indígenas da América do Sul, que significa região plana. O Pampa é um bioma partilhado, que se estende pelo Brasil, Argentina e Uruguai, ocupando assim uma área total de 700 mil km². É o único bioma brasileiro restrito a apenas um estado, o Rio Grande do Sul. Cerca de 2/3 da área desse estado são ocupados pelo Pampa, que é uma extensa área de campo natural. Possui clima subtropical frio, sendo a temperatura média anual de 19 graus. Esse clima lhe confere características únicas. Uma delas é a presença de grandes campos de gramíneas, também conhecidas como capins, gramas ou relvas,
com 450 espécies dessas plantas espalhadas pela região. O bioma possui grande variedade de espécies e paisagens. Embora seja famoso pelos campos, o Pampa abriga também florestas nas margens dos rios, arbustos, leguminosas, bromélias e até cactos. A vegetação é diversificada e vivem centenas de espécies de animais. Nessas imagens, vemos um campo típico do bioma Pampa com bastante gramíneas. Na segunda imagem, temos o popularmente conhecido como gato palheiro, uma espécie que está ameaçada de extinção por conta da sua caça, destruição do seu habitat e o tráfico de animais. Na terceira imagem, vemos o beija-flor de barba azul, é uma espécie endêmica do Pampa. Na quarta imagem, temos o veado campeiro, que também está ameaçado de extinção em decorrência do avanço do desmatamento, da caça e das doenças transmitidas por animais de criação humana. O Pantanal é um bioma que ocupa parte da região centro-oeste do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, próximo às fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Todos os anos, o Pantanal enfrenta o mesmo ciclo climático, um inverno bastante seco e um verão quente e chuvoso. Os cientistas chamam isso de pulso de inundação, e essa dança das águas é uma marca registrada do bioma. Em área, o Pantanal é o menor dos biomas do Brasil e possui poucas espécies endêmicas. No entanto, por ser um dos mais conservados, abriga alta densidade de espécies animais. É mais fácil encontrar jacarés nos estados do Pantanal do que em qualquer outro local do mundo. Nas partes mais baixas do Pantanal, o período de inundações pode durar até 8 meses. Por isso, a vegetação que cobre as diferentes partes desse bioma pode variar bastante. São conhecidas até hoje mais de 2.000 espécies de plantas, algumas delas exclusivas da região. Já mamíferos ameaçados, como onças pintadas, tamanduás-bandeiras, ariranhas, têm a sua população mais numerosa no Pantanal, onde estão mais protegidas. Uma boa notícia é que o Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil, por manter ainda 84% da sua paisagem original. Por isso, muitas espécies de animais e de plantas vivem lá, o que é difícil de ver em outros biomas, como a Mata Atlântica e o Cerrado. Um fator que contribui muito para que isso ocorra é a convivência harmoniosa dos homens com a natureza. Na primeira imagem, vemos uma das plantas mais ricas da região, a Vitória regia. Na segunda imagem, temos o tuiuiu, ave símbolo do Pantanal, muito fácil de ser encontrada nessa região. Na terceira imagem, temos uma demonstração de uma área alagada, pois o Pantanal possui uma das maiores áreas alagadas contínuas do planeta. Na quarta imagem, vemos o jacaré do Pantanal, grande predador da região. Dessa maneira, fica fácil perceber. Os biomas não são distantes como vocês imaginam, eles estão pertinhos de nós. Por exemplo, vocês sabem quais os biomas que temos em Belo Horizonte? Nós temos o Cerrado e a Mata Atlântica. Sim, eles são a nossa casa. Estão em nossas cidades e seus remanescentes, parques, reservas e áreas verdes. São fundamentais para o nosso bem-estar. Você pode não perceber, mas ter a flora por perto melhora muito a qualidade de vida. Desde morar em uma rua arborizada, que vai trazer sombra e um ar mais fresco para a região, até mesmo ter um parque na cidade, que possibilita realizar ações de lazer e bem-estar, além de melhorar o ar e o clima. A proteção dos biomas trazem inúmeros benefícios. Esses benefícios são conhecidos como serviços ecossistêmicos. Cada bioma brasileiro tem sua importância própria e suas condições. Contudo, deve haver inclusive equilíbrio entre eles. Os ecossistemas brasileiros abrigam aproximadamente 20% da biodiversidade mundial e 12% das reservas de água doce do planeta. O país possui também uma rica sociobiodiversidade, sendo grandes marcadores de memória e representação das populações que habitam cada um deles. A biodiversidade brasileira é reconhecida como uma das mais significativas do planeta e tem um papel importante no bem-estar e na saúde do homem, ao fornecer produtos básicos como nossos alimentos e as águas que chegam até nós. Os sistemas naturais também provêm serviços que dão suporte à vida, tais como purificação do ar e da água, polinização, regulação do clima, habitats reprodutivos e alimentares, além da manutenção de organismos responsáveis pela ciclagem de nutrientes do solo, tornando-os disponíveis para a absorção pelas plantas.
Por meio de diversos processos, as florestas também atuam na regulação do clima e na proteção do solo. Elas ajudam, por exemplo, a evitar deslizamentos de terra, erosão, enchentes e outros desastres. Também protegem rios e nascentes, favorecendo o abastecimento de águas nas cidades. Por esses motivos e por muitos outros, os biomas brasileiros são importantes para nós, para o Brasil e para o mundo todo. As datas comemorativas. No dia 28 de abril se comemora o Dia Nacional da Caatinga, o único bioma 100% brasileiro e um dos biomas mais povoados do Brasil. O Brasil comemora em 27 de maio o Dia Nacional da Mata Atlântica, dia criado por decreto federal em 21 de setembro de 1999. No dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia, um bioma que inclui a maior floresta tropical do planeta e, sem dúvida, uma das maiores riquezas da humanidade. Dia 11 de setembro se comemora o Dia Nacional do Cerrado. No dia 12 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Pantanal. E, por fim, o Dia Nacional do Bioma Pampa é comemorado em 17 de dezembro. Aqui estão as nossas referências. Obrigada pela atenção. Até mais, pessoal!